Então, Júlia Matos, ela é mestre em arquitetura e urbanismo, atua e pesquisa na área de arquitetura e humanizações de espaços de saúde. Ela vai falar para a gente sobre... O título da pesquisa é Parto e Covid em duas maternidades do Rio de Janeiro, considerações sobre o espaço físico. Pronto, perfeito. Pode começar, então. Com a palavra a você. Obrigada, Amélia. Vou compartilhar aqui minha tela. Então, boa tarde a todos mais uma vez. Estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Agradecer ao professor Antônio Pedro pela oportunidade de poder apresentar essa pesquisa para vocês. Esse trabalho, na verdade, eu fiz em colaboração com uma outra pesquisadora, grande parceira nos estudos da maternidade, das casas de parto também, a Cristiane Silva, da BDH também aqui do Rio de Janeiro. E esse trabalho a gente desenvolveu já desde de 2020, com a iminência de todas essas pesquisas que vinham surgindo, várias novidades em relação à doença e o reflexo dos sintomas no organismo de gestantes. E no final de 2020, nós tivemos um dado muito importante, que 8 em cada 10 mortes maternas que ocorreram no mundo todo aconteceram no Brasil. E isso também se agrava quando as mulheres elas residem em áreas periurbanas e, principalmente, a mais de 100 quilômetros do seu hospital de referência. Então, a gente percebe como que a localização da habitação dessas mulheres ela vai se limitar em relação ao acesso que elas vão ter aos ambientes de saúde, a sua condição econômica. Então, todos esses fatores são muito importantes aí nesses resultados, nesses desfechos negativos que nós tivemos sendo noticiados bastante aí ao longo de 2020 e ainda em 2021, muito embora, felizmente, nós tenhamos conseguido colocar gestantes como grupo de risco, como grupo prioritário para a vacinação agora nesse ano. Então, isso já começou a alterar um pouco o caminho, como as coisas vinham tomando, mas ainda assim a gente precisa mobilizar de uma forma geral a sociedade civil para atentar para esse tema da maternidade, para esse tema da proteção que o espaço pode proporcionar no momento do parto, as mulheres terem que frequentar o ambiente hospitalar para poderem dar à luz. Então, a maioria dessas mortes, percebeu-se que elas ocorrem no período do pós-parto, que fica ali mais ou menos até 42 dias após o momento do parto, que seria o puerpério, o que pode indicar que essa contaminação ela possa ter ocorrido dentro do próprio ambiente hospitalar, o que gera um verdadeiro paradoxo para nós nesse momento de pandemia, onde nós temos mulheres saudáveis, sem comorbidades, podendo ter os seus partos de forma menos intervencionista possível, em locais mais próximos da sua residência, conforme já preconiza a OMS desde 1996, em área periurbana, onde elas possam ter esse acesso mais facilitado, próximo de suas casas. E, por outro lado, temos mulheres com comorbidades, devido à gestação, independentemente da COVID, ou com COVID e sintomáticas para a doença, o que gera um risco aumentado para o seu desfecho perinatal, não tendo acesso a essas estruturas de alta complexidade, não tendo acesso a uma internação hospitalar adequada, no tempo adequado, que muitas vezes também vão precisar, porventura, de uma cirurgia cesariana, de internação em UTI, de necessidade de tecnologias, como ventilação, suporte respiratório, não tendo esse acesso por conta da superlotação que nós encontramos agora nesse momento devido à crise de saúde no nosso sistema de saúde. Então, a partir disso, a gente percebe a importância de se efetivar a escolha do local de parto. A gente sabe aí que essa dificuldade de acesso, ela principalmente para encontrar o acesso ao pré-natal, ao parto, ao puerpério, a mortalidade materna ela já é um conhecido problema de saúde pública, 92% delas são evitáveis. E, a partir disso, nós tivemos uma informação
de que quanto maior o nível de complexidade dessa estrutura hospitalar, maior vai ser o risco que essas mulheres saudáveis elas vão ser expostas, né? Devido a essa importância de separação de fluxos, de acessos, né, dos elevadores, separação até do próprio fornecimento de insumos dos profissionais de saúde e, obviamente, né, dos pacientes. Como que eles vão ser colocados dentro dessas estruturas se elas também dividem espaços com pessoas com outros tipos de comorbidades, né, até mesmo com essas doenças respiratórias. Então, como que está sendo feita essa separação nesse momento? Aqui a gente tem esse gráfico inspirado nessas pesquisadoras espanholas, que elas colocaram um nível de gradação decrescente em relação ao hospital com maior complexidade, que seriam os hospitais gerais, né, com salas de parto em bloco cirúrgico, até o menor nível de complexidade, o mais seguro de todos, que seria o domicílio, que apesar de ser ainda muito inacessível, né, no nosso contexto brasileiro, nós consideraríamos aí como um ambiente ideal os centros de parto, né, ou as casas de parto normal, como ambientes viáveis para fazer a proteção dessas mulheres. E, a partir disso, nós tivemos uma pesquisa desse material do RCOG, né, que é um dos materiais, uma das guidelines mais importantes, né, mundialmente reconhecidas, onde até a própria OMS vai se pautar nessas evidências para poder elaborar as suas diretrizes. Então, nós fomos direto na fonte para verificar o que estava sendo dito em relação a essas últimas evidências científicas disponíveis, falando sobre o parto-nascimento. É claro que nós não temos esse material, infelizmente, somente direcionado aos espaços, mas pegamos como que essas evidências se mostram, né, em relação ao manejo da doença, em relação à frequência, né, nos ambientes hospitalares, e como que isso poderia ser traduzido para a nossa área de pesquisa, né, para o espaço. Temos aí uma última versão atualizadíssima de 19 de fevereiro de 2021, que a gente se fundamentou para conseguir fazer essa pesquisa, né, para conseguir fazer esse trabalho de tradução, e a primeira delas, e assim, com o objetivo, né, de fomentar justamente para que exista mais pesquisas, né, nesse tema, para que exista aí algum material para orientar a gente, principalmente na nossa língua, de como que deveria ser feito esse manejo nos ambientes hospitalares. Então, a primeira dessas evidências é o direito ao acompanhante, né, de livre escolha por parte da mulher, que já é uma tecnologia respaldada em evidências e já vastamente discutida, né, sobre o benefício que uma pessoa de confiança, né, da gestante pode interferir no seu desfecho perinatal, pode interferir para que ela tenha uma experiência mais satisfatória, né, com o próprio parto. Então, a partir disso, a gente percebe que não podem existir mais justificativas pela falta de espaço nesses ambientes hospitalares para que seja imposto isolamento à mulher. E também com a ressalva de que esse acompanhante ele não deve ser trocado por outro, né, por conta da Covid, para que exista o menor trânsito possível de pessoas dentro dos ambientes hospitalares. Esse acompanhante ele deve dar entrada com a mulher e permanecer com ela durante todo o período, justamente para evitar essa troca de pessoas e também aumentar, né, a exposição de outras pessoas que estariam saudáveis, né, nos ambientes hospitalares. Então, a gente percebe aí de antemão que as mulheres gestantes, elas não são mais propensas a contrair o vírus, né? Que quando elas contraem, cerca de 2/3 elas serão assintomáticas e não tendo resultados muito diferentes daquelas saudáveis. Só que quando elas estão com sintomas, o parto ele deve acontecer preferencialmente no ambiente hospitalar. Para elas, esse cuidado vai ser imprescindível. Elas devem ser conduzidas imediatamente a um quarto de isolamento logo após a admissão. Devem ser removidos desses espaços todos os itens não essenciais durante a sua chegada, né, antes da sua chegada, para evitar essa contaminação com a própria interação com o espaço, né, com os objetos.
deve ocorrer também uma adequação às normas, né, para que esses banheiros sejam acessíveis, para que elas tenham um banheiro privativo, né, obviamente, que esses banheiros sejam acessíveis, uma área específica para troca de EPI, né, por parte dos profissionais de saúde, e instalações sanitárias adequadas. Isso no momento do parto, né? Agora, em relação ao pré-parto e ao pós-parto, essas recomendações, elas sugerem que deve ser feita uma redução no número de consultas pré e pós-natal, né? Como já percebemos aí na sociedade de uma forma geral, essa nova adaptação, né, às consultas online, mas, no entanto, sem ofertar uma maior barreira de acesso a essas mulheres e a satisfação com a sua experiência com o seu atendimento. Também, né, evitando que mulheres com comorbidades elas sejam atendidas quando necessária comparecer a uma unidade de saúde, evitar que elas sejam atendidas nos mesmos espaços que as demais pessoas, evitar que elas compartilhem até mesmo sala de espera com as demais pessoas, com as demais gestantes, porque quando infectadas, né, as mulheres gestantes com comorbidades, elas vão apresentar um risco muito aumentado se contraírem Covid, podendo ter alguns desfechos negativos. Então, quando elas estão infectadas, né, as mulheres elas apresentaram um risco aumentado associado à sua gravidez, maiores taxas de admissão em UTI, o que vai, né, indicar uma necessidade de, preferencialmente, uma proximidade, né, com esses leitos de alta complexidade e uma suficiência de leitos também atendendo a partos cirúrgicos, muito embora a cesariana não seja, né, indicação somente, muito embora a Covid não seja indicação de cesariana somente pela, pela Covid, né, percebeu-se aí que existia uma maior necessidade por conta da condição de saúde dessa mulher em aguentar o processo do parto. Então, essa proximidade com o centro cirúrgico ela vai ser fundamental para as mulheres que ingressem no serviço, né, gestantes sintomáticas para o Covid. E também, em relação ao recém-nascido, eles têm de 2 a 3 vezes maior chance de nascerem prematuros, o que indica também uma necessidade fundamental com UTI neonatal para esses bebês, que muito embora eles se infectem, né, os estudos indicam que eles se infectem no próprio ambiente hospitalar, ainda assim é necessário que exista, né, esse suporte, essa tecnologia para esses recém-nascidos também, caso eles tenham alguma depreciação das suas condições de saúde logo após o nascimento. Então, a gente percebe aí que é fundamental que sejam feitas adequações nesses espaços, né? Já deveriam estar sendo feitas, e as poucas que estão sendo feitas, nós vamos estudá-las também logo mais adiante, para permitir que sejam feitas as medidas de distanciamento, mesmo que porventura diminuindo um pouco da quantidade de leitos, né, para aumentar a distância dentro das enfermarias, quando coletivas, reduzir, né, o risco de transmissão de gestantes, profissionais de saúde, demais colaboradores. E, a partir disso, nós fizemos 2 visitas em 2 hospitais gerais, devido ao primeiro quadro, né, que eu apresentei lá, por serem os ambientes de maior risco, né, de risco aumentado, que são maternidades dentro de hospitais gerais. Nós fizemos essas visitas no mês de março desse ano e eles são chamados de Hospital 1 e Hospital 2. O Hospital 1 ele se localiza na zona norte da cidade, então eles, para terem esse acolhimento com classificação de risco, né, já foi informado para a gente pela equipe de saúde, logo na primeira visita, que muitas gestantes, infelizmente, elas não relatam os sintomas respiratórios por medo de não serem atendidas na própria unidade, ou então terem que ser encaminhadas para outras unidades, né? E muitas vezes o parto ele já está se desencadeando, né? Então toda a insegurança, todo o medo dessa mulher em não saber onde vai ser atendido também já está acarretando um fator de risco, né? Por conta dessa dificuldade no manejo, né, da Covid em muitas unidades. Então, além delas não relatarem, muitas vezes, os sintomas, o que dificulta, né, o acolhimento com classificação de risco, foram identificados nessa primeira unidade 2 quartos de isolamento, um por andar, né? Então, assim,
já existe uma certa preocupação, só que, no entanto, esses quartos eles estão completamente inadequados às normas, eles estão com uma refrigeração e exaustão mecânica insuficientes, não tem antecâmara para troca de EPI, com pressão negativa, o banheiro também não está de acordo com as normas, o banheiro acessível. Foi feita uma readequação ali emergencial para incluir uma sala exclusiva para mulheres sintomáticas, só que também com sérios problemas de cruzamento de fluxos, acessos inadequados. Já no Hospital 2, essas imagens aqui, não estou passando, mas essa imagem aqui é do Hospital 1, que eles separaram um ambiente exclusivo, né, para a sala de atendimento de gestantes com sintomas respiratórios. Então, você percebe que já tem essa preocupação com uma ventilação, com uma iluminação natural nesses ambientes. E ainda assim, aqui é o outro lado da sala, eles vão permanecer, né, com o bebê com alojamento conjunto, que é a recomendação máxima aí, com ou sem Covid, nessa recomendação ela não deve ser posta de lado de forma alguma. E já no Hospital 2, nós tivemos também essa sala para atendimento de gestantes com sintomas respiratórios, só que já colocando aí uma preocupação com uma barreira entre o leito onde a mulher vai ficar e o local onde o recém-nascido ficaria, que essa recomendação vem sendo feita, né, por alguns profissionais de saúde, por conta da dificuldade que a mulher teria durante todo o tempo de internação em ficar com uma manutenção, né, da sua higiene respiratória de máscara o tempo todo. Então, por conta da própria engatamento, né, da amamentação, a importância disso, percebeu-se que o risco e o benefício seria muito melhor se a mulher pudesse ter essa vinculação com o bebê na hora dourada, né, que seria a primeira hora de vida. Então, esse alojamento conjunto, ele permanece fundamental aí nessas unidades, fator esse que está sendo respeitado nesses locais que nós visitamos. Então, nesse local, nesse Hospital 2, já foi observada a existência de barreiras físicas e, apesar desse espaço reservado para gestantes sintomáticas, foram relatados que dificilmente eles são utilizados como quarto PPP, né, que seriam os quartos pré-parto e pós-parto, devido justamente à rotatividade de mulheres que nós vamos ter nesses ambientes. Esses ambientes eles ainda não estão completamente preparados para atender as mulheres de forma privativa, especialmente após o parto, né, para onde elas são direcionadas em enfermarias coletivas, devido a essa alta demanda, devido a essa necessidade de rotatividade e de um tempo maior também de higienização desses espaços, né? Então, com essa pesquisa, nós concluímos que esses espaços, né, o espaço hospitalar, é uma forma possível e viável de proteger as mulheres saudáveis, né, dos ambientes que podem estar potencialmente contaminados pela Covid no interior dos espaços hospitalares nesse momento. Aqui nesse Hospital 2 também, a gente tem uma novidade que nós percebemos que existem também barreiras para as mulheres sem sintomas, o que também já é um fator a mais de proteção para essas mulheres, né? E nós já temos diversas, né, políticas públicas disponíveis aqui no Brasil, desde a Portaria 985, né, de 1999, que foi atualmente substituída pela Portaria número 11, de 2015, da Rede Cegonha, que instaura esses centros de parto normal, né, no âmbito do SUS, que devem ser as políticas prioritárias para fazer a proteção a essas mulheres que estejam sem sintomas, e para isso, somente, né, será possível se nós tivermos a testagem universal molecular, né, o RT-PCR, para todas as mulheres, para que seja feito esse acolhimento com classificação de risco no momento do parto e que para elas possam ser encaminhadas para os espaços que vão proporcionar uma maior segurança para elas, que seriam justamente a alta complexidade para aquelas que precisam e a baixa complexidade próxima da sua residência, as mulheres que estejam comprovadamente saudáveis e sem sintomas respiratórios. Então, essas políticas públicas elas já existem, elas são uma forma viável e possível, né, de fazer a proteção dessa população exposta agora no momento de pandemia por um simples gesto fisiológico, né, dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, que é o fato de parir e nascer, né? Então, queria agradecer muito a oportunidade, o espaço mais uma vez, e convidar a todos para a gente continuar esse debate logo mais. Muito obrigada.